Você já imaginou encontrar uma das maiores lendas da música em um lugar inesperado e aterrorizante? O que Michael Jackson disse lá no inferno? Hoje vou contar uma história surpreendente, um relato que revela confissões impactantes de arrependimento e tristeza de um ícone que parecia ter tudo, mas não tinha Jesus. Prepare-se para ouvir as palavras que ninguém imaginaria sair da boca do rei do pop, enquanto enfrenta o peso das escolhas que fez em vida. Não perca essa história que vai desafiar tudo o que você pensa sobre fama, sucesso e o verdadeiro significado de paz e salvação da sua alma. Se essa história te deixou curioso e você quer saber mais sobre os detalhes desse encontro e as revelações de Michael Jackson, não se esqueça de deixar o seu like para ajudar a levar esse vídeo a mais pessoas. Compartilhe com amigos que também se interessariam por essa história impactante. Chegou o dia em que percebi que todo o sentido da minha vida havia desaparecido e meus sentimentos estavam dormentes de maneira insuportável. Cada dia era como se um pedaço de mim se apagasse. De manhã, eu me via vazio, sem resquícios do que eu havia sido um dia. Na infância, eu sonhava, tinha esperanças, mas agora tudo estava acabado. A dor me consumia, queimando ao meu redor como fogo. Eu já não sentia a presença divina. Estava afundado em álcool e cigarro a cada dia. Minha vida se resumia a desilusões, como se tudo sempre me fosse tirado e nunca houvesse algo em troca. Amigos, família, carreira, tudo parecia me cercar e impedir que eu respirasse. Numa noite, compreendi que não podia mais aguentar. Queria fugir de tudo que estava na minha vida, libertar-me de cada fardo. Fui para o quarto em silêncio, tranquei a porta, desliguei o celular e fechei os olhos, pronto para partir. Houve um instante de calma dentro de mim, como se estivesse finalmente terminando e eu me livrasse dessa escuridão. Mas as coisas não saíram como imaginei. No instante em que pensei que havia dado meu último suspiro, encontrei-me em uma escuridão diferente. Subitamente, toda a dor se desfez. Um grande vazio tomou conta, mas eu não fazia ideia do que viria. Quando abri os olhos, me deparei com um lugar diferente. Uma escuridão densa me sufocava. Ao redor, uma névoa azul me cercava, transmitindo um profundo vazio na minha alma. Tudo o que eu sentia era o silêncio abafado e um desconforto crescente. Meu corpo tremia, o terror dominava. Eu tentava falar, mas já não sabia quem eu era. Gritei, mas nenhum som saiu. Desesperado, gritei novamente, sem sucesso. Era como se tudo tivesse desaparecido num piscar de olhos. A busca de significado que carreguei a vida toda se perdeu naquele abismo. Dei um passo, mas parecia que meus pés estavam presos ao chão. Cada movimento era como se eu afundasse em areia movediça. Fiquei ali, sentindo a vastidão escura e o silêncio pesado. Subitamente senti uma calma estranha. Parecia um momento em que tudo tinha um fim. Esse lugar não tinha começo ou fim. O vazio pressionava minha alma, e eu queria escapar das sombras ao meu redor. Mas para onde eu iria? Não havia caminho, luz. Tudo era escuridão e incertezas, que pesavam como uma névoa densa. Comecei a me questionar sobre o que me levou até ali. Eu acreditava que tirar minha própria vida me libertaria, mas esse lugar não era liberdade. Era como se meu propósito tivesse sido apagado, lançado no nada. Eu queria gritar, mas minha voz não saía. Até mesmo um grito era sem eco nesse lugar, onde me sentia preso. Um arrependimento esmagador tomava conta de mim. Minha escolha havia me levado para um vazio interminável. Enquanto eu me movia, visões estranhas apareciam. Cada cena mostrava uma alma marcada por pecados da terra. Vi rostos sofrendo, cada um isolado em seus próprios arrependimentos. Primeiro, avistei pessoas com rostos deformados e vestimentas estranhas. Pessoas que haviam vivido de orgulho e vaidade, que se viam acima dos outros. Agora, o orgulho dava lugar a um arrependimento profundo. Era como se fossem julgadas por olhos invisíveis. A cada instante, essas almas diminuíam, perdendo o que restava de si e de seu orgulho. Mais adiante, vi pessoas com rostos grotescos segurando ouro e joias que se desfaziam em cinzas. Essas almas, movidas pela ganância insaciável, estavam presas num ciclo sem fim. Seus olhos, cheios de desejo, as devoravam por dentro. Eram pessoas que, em vida, foram obcecadas por posses, e agora esse desejo as arrastava para um desespero mais profundo. Em outro lugar, avistei almas com olhos fora das órbitas, fervendo em um caldeirão. Procuravam o que os outros possuíam, mas, sozinhos, nunca encontravam nada. Seus olhares mostravam um anseio por outra vida, mas tudo o que encontravam era vazio. A inveja ardia, mas não havia como se conectar com os outros, e essa impotência tornava o sofrimento maior.
Mais fundo, vi as almas que sucumbiram aos desejos carnais. Em vida, idolatravam corpos e prazeres, ignorando limites morais. Agora, seus desejos queimavam como uma chama eterna, sem nunca se apagar. Cada tentativa de satisfação intensificava a dor. Ver os olhos desolados dessas almas me causava calafrios. Aqui, cada pecado era como uma ferida em suas almas. Carregavam o preço de seus erros, mas o mais doloroso era não poder fugir de si mesmos. Por um momento, o ambiente ao meu redor mudou, e senti que estava sendo atraído para um lugar mais profundo e frio, como se fosse levado a encarar verdades ainda mais difíceis. Esse era o local onde estavam as almas que tiraram suas próprias vidas, um espaço saturado de dor e arrependimento. As almas aqui carregavam um peso ainda maior do que a dor que tentaram evitar em vida. Cada uma revivia o momento em que escolheram por um fim, repetindo aquele último instante de arrependimento e medo. A dor delas parecia sem fim, e isso me causava um frio intenso e arrependimento. Era como se tudo ao redor estivesse me puxando também. As memórias passavam como um filme, e eu não tinha como fugir daquela realidade. De repente, me vi entre essas almas. Era como se, por minha decisão em vida, eu tivesse me unido a esse ciclo de dor. Revivia aquele último instante, o que eu havia escolhido naquela noite escura no meu quarto. Tudo parecia tão real. Dor, medo, arrependimento. Queria fugir, mas não havia saída. O vazio dentro de mim crescia, como se eu estivesse preso a essa sensação de impotência. Enquanto eu tentava, encontrei uma figura familiar. Diante de mim estava Michael Jackson, uma figura que admirei. Senti choque, curiosidade e medo. Ele olhou para mim com arrependimento. Aquele astro brilhante agora mostrava um semblante de tristeza e desgaste. Ele começou a compartilhar sua dor. Falou sobre como a fama e o dinheiro apagaram sua alma, afastando-o de Deus. Usou seus talentos de forma egoísta, pensando que sua música trazia esperança, mas, na verdade, usava isso para se distrair. Sua fama o afastou de Deus. Por fora parecia brilhante, mas por dentro era uma ilusão, um vazio. Michael contou como a música o fazia sentir-se completo, mas depois dos shows ele sentia o vazio. Suas dependências foram usadas para aliviar o sofrimento, mas na verdade o puxavam ainda mais para o escuro. Sua busca constante foi como uma droga, até que sua alma estava completamente vazia. Hoje, compreendo o quanto eu contribuí para o vazio espiritual e para os enganos do mundo da música. Essa experiência me mostrou que apenas a conexão com Deus pode nos preencher de verdade. Essas almas que tiraram suas próprias vidas reviviam incessantemente o momento em que decidiram colocar um ponto final em tudo, experimentando o arrependimento e o pavor daquele instante final repetidas vezes. O sofrimento delas parecia infinito, e ao observar aquilo, um frio profundo e arrependimento invadiram meu coração. Senti como se algo ao meu redor estivesse começando a me puxar também, forçando-me a reviver minhas próprias escolhas. As lembranças se desenrolavam como um filme na minha mente, e a realidade parecia impossível de ignorar. Subitamente, eu me encontrava entre elas. Era como se, com minha decisão em vida, eu tivesse sido absorvido por esse ciclo de dor e arrependimento. Revivi aquele último momento, a decisão que fiz naquela noite desoladora no meu quarto. Era tudo tão vívido. A dor, o medo e o arrependimento profundo que me atravessavam. Eu queria escapar, mas não havia para onde correr. O vazio crescente dentro de mim parecia prender minha alma àquela sensação de impotência. Tentei romper com esse ciclo vicioso, mas cada tentativa me levava de volta ao mesmo ponto, como um prisioneiro da minha própria escolha. Eu assistia às outras almas que também haviam posto fim à própria vida. Suas expressões, contorcidas em desespero eterno, deixavam claro que o que elas experimentavam ali era uma punição muito além do que qualquer um poderia imaginar. Preso nesse lugar sem saída, meu arrependimento crescia. Compreendi que talvez tivesse seguido um caminho sem retorno. À medida que continuava observando o sofrimento incessante daquelas almas, um turbilhão de emoções se agitava dentro de mim. A dor por ter rejeitado a misericórdia de Deus e por ter buscado um fim da minha própria maneira se transformava num arrependimento avassalador. Não sabia se havia alguma forma de escapar desse lugar ou encontrar perdão. Tudo o que eu sabia é que cada segundo ali era marcado por um arrependimento e medo indescritíveis. Enquanto minha jornada pelo inferno prosseguia, senti-me atraído para outra área. Aqui estavam as almas daqueles que, em vida, buscaram fama, prazer e popularidade. Suas expressões agora eram vazias, com olhares perdidos no nada.
Cada rosto exibia a mesma falta de sentido, uma ausência profunda de propósito. A excitação que um dia preencheu essas vidas parecia extinta, substituída por uma apatia esmagadora. Eu já havia vivido nesse universo. Trabalhei na indústria musical, ajudando a abrir caminho para o sucesso de artistas, construindo mundos de fama e admiração, criando vitórias ilusórias. Mas o que eu via nas faces dessas almas mostrava a verdadeira face daquele universo. Todas haviam perdido sua essência, presas em um vazio espiritual inescapável. Sentimentos como amar, sofrer ou até mesmo sentir pareciam inexistentes. A música secular, que tantas vezes foi uma válvula de escape, havia se tornado uma droga para essas almas. Cada melodia e ritmo carregavam um desejo de esquecimento, um anseio por sentir menos e menos. Era como se cada canção oferecesse uma paz falsa, uma felicidade momentânea, mas o preço desses enganos era alto. Aquela música as havia atraído para ambições superficiais, transformando-as em almas anestesiadas e perdidas. Nos rostos desses indivíduos não havia sinais de alegria nem de tristeza. Eram sombras de si mesmos, insensíveis e fragmentados em seu íntimo. Por um instante, senti-me como se fosse um deles. A minha própria conexão com a indústria musical e a busca pelo sucesso me afastaram dos valores espirituais. O vazio e a apatia entre essas almas forçaram-me a refletir sobre meu próprio caminho. Percebi o quanto eu tinha contribuído para incentivar as pessoas a perseguirem os encantos da cultura popular durante todos os meus anos na música. Aquela cena me envolveu em arrependimento. Lembrei das vezes em que gastei minha vida em busca de fama e reconhecimento, e vi que essas almas destruídas eram o resultado do mundo que eu outrora promovia. Enquanto eu continuava a caminhar pela escuridão daquele inferno, deparei-me com uma figura conhecida. Diante de mim estava Michael Jackson, um artista que eu tanto admirava. Naquele instante, choque, temor e curiosidade invadiram meu coração. Michael, o ícone da música e uma lenda para tantos, agora me olhava com um arrependimento profundo nos olhos. Sua imagem não era mais a do astro celebrado. Seu rosto carregava as marcas de uma luta interna, de batalhas silenciosas e de uma busca interminável. Ele me olhou e sua voz soou cansada, carregada de remorso. Eu não tinha ideia do quanto a fama, o dinheiro e a falsa felicidade anestesiavam minha alma, disse ele. Usei egoisticamente os talentos que Deus me deu. Afirmava trazer amor e esperança ao mundo por meio das minhas músicas. Mas, na verdade, eu estava apenas fugindo da minha própria dor. Em suas palavras, senti o peso de uma vida marcada pela fama, mas vazia de significado espiritual. Michael seguiu descrevendo como sua fama e riqueza o afastaram de Deus. Visto de fora, sua vida parecia brilhante e inspiradora, mas ele admitiu que isso era uma ilusão. Sua música, sua dança e as luzes no palco eram apenas paliativos para um vazio interno que nunca desaparecia. Precisei me voltar para Deus para encontrar verdadeira paz, disse ele com a voz tremendo. Mas fui envolvido pelos prazeres e alegrias ilusórias deste mundo. Michael compartilhou como se enredou em vícios e desejos, esquecendo-se de Deus e da paz genuína que só Ele pode dar. Por trás das luzes do palco e da admiração de milhões, ele vivia numa prisão de superficialidade e prazer momentâneo. Quando abri meus olhos, estava num quarto de hospital. Ao meu redor, máquinas e luzes brancas preenchiam o silêncio. Aquela experiência foi um divisor de águas em minha vida. Percebi que a busca por sucesso e prazeres passageiros me deixara espiritualmente vazio. Decidi me dedicar inteiramente a Deus, compreendendo o valor dessa nova chance de viver com um propósito real. Chegamos ao final dessa jornada profunda e reflexiva. A história de hoje não é apenas um relato impactante, mas um convite para refletirmos sobre nossas próprias escolhas e sobre o que realmente tem valor em nossas vidas. O encontro com Michael Jackson e suas confissões de arrependimento mostram que a busca por fama, sucesso e prazeres momentâneos pode nos levar a um vazio que nada preenche. O verdadeiro sentido da vida vai além do brilho e do glamour. Ele está na conexão com algo maior, na busca por propósito e paz espiritual que só se encontra aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador, pois é o único caminho que leva ao céu. Se essa história te tocou de alguma forma, leve essa reflexão adiante compartilhando este vídeo. Aproveite cada oportunidade para cultivar valores que realmente importam e busque o que preenche sua alma de maneira duradoura, que é servir a Deus. Lembre-se de que o mundo não oferece o caminho para a verdadeira felicidade. Obrigado por assistir e por dedicar seu tempo a essa mensagem.
Espero que ela tenha feito você pensar em como está sua vida com Deus. Se você partisse hoje, para onde iria sua alma? Aceite a Jesus enquanto ainda há vida, pois depois não há mais chance. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com alguém que possa precisar dessa reflexão. Até o próximo vídeo, e que possamos sempre buscar aquilo que nos leva aos céus.